Saudações dermatológicas, aqui o professor Tiago Gondim, dando continuidade ao nosso curso de Hanseníase e Leishmaniose, um curso do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, do qual sou coordenador das pós-graduações em dermatologia. Então vamos à nossa 22ª apresentação sobre o tema Hanseníase dentro do curso Hanseníase e Leishmaniose. Lembrando que estamos fazendo uma discussão neste momento da portaria SCTIE-MS número 67 de 7 de julho de 2022, que traz os informes atualizados sobre a questão da saúde pública e da hanseníase. Então, é um documento do Ministério da Saúde, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. E vamos à leitura do documento, comentando seus principais aspectos e o que é que isso impacta na nossa atividade de dermatologia. Então, estamos discutindo os informes que estão relacionados com casos especiais. Casos especiais. Observamos casos especiais em mães e filhos com hanseníase, a concepção, a amamentação, episódios reacionários durante a gestação, hanseníase em menores de 15 anos de idade, imunossupressão e hanseníase, comorbidades em pacientes com hanseníase. E agora vamos avaliar os indivíduos com dificuldades de adesão ao esquema farmacológico de primeira linha. Então, o documento diz que em situações extremas, como em indivíduos com graves transtornos mentais, lembrar que a hanseníase ela atinge também andarilhos, ela atinge também pessoas sem endereço, pacientes alcoólatras inveterados, pacientes com dependência química avançada, pacientes em condição de rua, doentes terminais em uso concomitante de múltiplos medicamentos, intolerância grave a múltiplos fármacos da PQT e outras situações especiais. Então, recomenda-se a administração exclusivamente em dose mensal, em uma dose mensal supervisionada da associação rifampicina, ofloxacino, minociclina, ROM, conforme o quadro 9 a seguir. Então, esses pacientes, eles em geral têm uma grande dificuldade de manterem a tomada diária, ou seja, são pacientes que nós não podemos contar com a execução da tomada diária da medicação. Então, o ideal é que esse paciente ele seja tratado com doses únicas mensais. Doses únicas mensais. Então, nesse esquema do quadro 9, um esquema farmacológico da ROM, para os indivíduos com dificuldades de adesão ao esquema de primeira linha, nós temos aqui uma classificação, o esquema e sua duração. Então, pacientes palsi ou multibacilares, a rifampicina, a ofloxacina, a minociclina, rifampicina 600 mg, ofloxacina 400 mg, minociclina 100 mg por 24 meses. O esquema terapêutico alternativo seria, nos pacientes paucibacilares, utilizar a mesma dose de rifampicina, a mesma dose de ofloxacina e a mesma dose de minociclina, mas por 6 meses apenas. Já no paciente multibacilar, as doses também seriam as mesmas, contudo, ainda se mantém 24 meses. Então, todos doses mensais supervisionadas.
Recente revisão sistemática da literatura com meta-análise demonstrou que a PQTU, ou seja, a PQTU, a forma única por 6 meses para paus bacilares, apresentou riscos relativos de cura variando de 1,01 a 1,06, com intervalo de confiança de 95, variando 0,78 a 1,31, sem diferenças estatisticamente significativas em comparação a diversos esquemas posológicos contendo rifampicina, ofloxacina e minoxiclina. Então, aqui está a explicação porque pode ser usado 6 meses de tratamento para os pacientes pauci-bacilares. Outra revisão sistemática com meta-análise, publicada anteriormente, mostrou que a combinação de múltiplas doses mensais do esquema ROM em multibacilares foi tão eficaz quanto a PQT clássica na redução dos índices baciloscópicos. Portanto, o esquema com uso exclusivo em dose mensal supervisionada de rifampicina 600, ofloxacina 400 e minoxiclina 100, o ROM, pode ser uma alternativa para o tratamento de pacientes em situações especiais que provocam grandes dificuldades de adesão ao esquema de primeira linha. Bom, então agora vamos à questão da investigação dos contatos, né? Algo tão importante para o tratamento, para a quebra da transmissão e para a conscientização das populações, algo que nós não observamos com tanta frequência. Por que eu digo isso? É comum que eu pergunte aos meus pacientes de hanseníase se houve a investigação de contatos, e é muito frequente escutar que isso não aconteceu. Então é algo que precisamos fiscalizar, que precisamos exigir do Estado, a investigação dos contatos. Então, para fins desse protocolo, são considerados como contatos. Então, quem são os contatos? Toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido, conviva ou tenha convivido com o doente de hanseníase no âmbito domiciliar nos últimos 5 anos anteriores ao diagnóstico da doença, podendo ser familiar ou não. Então, conceitualmente, nós observamos que a questão de ambiente domiciliar ela é importante. Então, aqui não se considera como sendo um contato aqueles indivíduos que trabalham, tá? Que trabalham. Aqui nós temos duas considerações a fazer. A primeira consideração seria, bom, por que não considerar o indivíduo que trabalha? Já que muitas vezes o sujeito passa 12 horas no trabalho, ele chega às 7 da manhã e sai às 5 da tarde, ele passa 10, 12 horas, e em casa ele passa a mesma quantidade, mas boa parte desse tempo ele passa muitas vezes em um quarto fechado, ou na situação de nossas moradias nas periferias, as pessoas se aglomeram nos quartos. Então, qual seria o motivo de não se considerar esse indivíduo do trabalho como sendo um contato? É bem simples, porque esse indivíduo ele não tem a genética do indivíduo que está portando a hanseníase. E a gente sabe que a hanseníase é uma doença que tem a necessidade genética. Então, a investigação de contatos é o método de detecção de casos de hanseníase com a melhor base de evidências. Uma revisão sistemática com meta-análise demonstrou que a convivência intradomiciliar é um dos principais fatores de risco associado ao adoecimento. Então, como a gente falou, essa convivência é uma convivência de pessoas com genética
parecida, são pais, são filhos, são irmãos, são parentes. Então a genética é uma genética susceptível ao adoecimento. Destacando-se o convívio com o caso de hanseníase apresentando alta carga bacilar. Então, para que haja a transmissão, tem que haver um indivíduo com alta carga bacilar, que é o indivíduo multibacilar. Os autores apontam que o adoecimento por hanseníase em contatos está ligado aos determinantes sociais da doença, à susceptibilidade individual e às fragilidades no acesso às ações de controle da doença. Então, os determinantes sociais, a suscetibilidade individual e as fragilidades no acesso ao controle da doença. Ressalta-se que os principais determinantes do adoecimento nessa população são fatores de risco potencialmente modificáveis. Dessa forma, se recomenda que todos os contatos domiciliares de um caso de hanseníase passem por avaliação clínica. Então, são todos os contatos deveriam passar por avaliação clínica, já que os determinantes do adoecimento são fatores de risco potencialmente modificáveis. Na imunoprofilaxia e monitoramento dos contatos, recomenda-se que seja ofertada imunoprofilaxia aos contatos de pacientes com hanseníase. Então, são maiores de 1 ano de idade, não vacinados ou que receberam apenas uma dose da vacina BCG. Então, quem é que vai receber essa imunoprofilaxia? Maiores de 1 ano de idade que não receberam a BCG ou que receberam apenas uma dose da BCG. A comprovação da vacinação prévia deve ser feita por meio do cartão de vacina ou presença de cicatriz vacinal. Esses pacientes devem ser orientados ao automonitoramento e encorajados ao relato voluntário imediato de sinais sugestivos da atividade da doença. Os contatos diagnosticados com hanseníase devem ser encaminhados para iniciar a PQTU. Contatos de hanseníase que apresentem sorologia anti-PGL1 positiva, que não apresentem critérios para o diagnóstico clínico ou laboratorial da doença, deverão ser avaliados anualmente nas unidades básicas de saúde. Então vejam aqui já uma autorização do documento para que os testes anti-PGL1 sejam aplicados para esses pacientes de contato. Então, pacientes contatos de hanseníase que apresentem a sorologia PGL1 positiva, ou seja, ele teve contato com o bacilo, ele desenvolveu anticorpos contra o bacilo, mas ele não apresenta critérios para o diagnóstico clínico ou laboratorial da doença.
Então, esses pacientes devem ser avaliados anualmente nas unidades básicas de saúde, porque pode ser um paciente que apresenta hanseníase, mas que não apresenta critérios clínicos ainda. A revacinação com BCG é contraindicada nas seguintes situações: pacientes com imunodeficiências primárias ou adquiridas, pacientes acometidos por neoplasias malignas, pacientes em tratamentos com corticosteroides em doses elevadas. Equivale a 2 mg por quilo dia de prednisona para crianças até 10 kg ou de 20 mg por dia ou mais para indivíduos acima de 10 kg por período superior a 2 semanas. E também gestantes. Então, essas são as condições para não se vacinar. Então, vacina-se todos os indivíduos maiores de 1 ano de idade que tenham apenas uma vacina ou que não tenham sido vacinados. Então, está aqui. Maiores de 1 ano de idade, não vacinados ou que receberam apenas uma dose da vacina BCG. Esses deverão ser revacinados. Então, crianças menores de 1 ano não receberão e indivíduos que já tenham 2 vacinas também não receberão. Então, e quando é que não se vacina? Imunodeficiência primária ou adquirida, acometimentos por neoplasias malignas, uso de corticosteroides em doses elevadas e gestantes. Agora, o monitoramento. Como deve ser feito o monitoramento? Então, monitoramento durante o tratamento farmacológico com PQTU. Então, o tratamento da hanseníase deve ser continuamente monitorado durante a PQTU, e isso acontece na administração mensal da dose supervisionada. Constitui-se uma estratégia essencial para atestar a adesão ao tratamento e acompanhar as queixas do paciente. Aquelas especialmente ligadas aos eventos adversos, aos medicamentos, ocorrência de reações rancênicas, comprometimento da função neural. Então, durante o processo de administração da dose supervisionada, os pacientes devem ser pesquisados em relação à adesão ao tratamento, eventos adversos, a ocorrência de reações rancênicas e o comprometimento neural. Nesse sentido, a avaliação neurológica simplificada deve ser realizada no momento do diagnóstico e a cada 3 meses durante a PQTU. E na última dose supervisionada. Então, avaliação neurológica no momento do diagnóstico e de 3 em 3 meses e na última dose supervisionada. Adicionalmente, a ANS deve ser repetida. A ANS aqui é avaliação neurológica simplificada, sempre que surgirem novas queixas sugestivas de dano neural, durante ou após o PQTU, e no pré e pós-operatório das cirurgias de descompressão neural ou reabilitação física. O monitoramento após o tratamento farmacológico com PQTU. No momento da alta por cura, os indivíduos acometidos pela hanseníase devem ser orientados sobre a manutenção do risco de episódios reacionais e o neurite, porque nós vimos que em torno de 20% das reações rancênicas acontecem antes do tratamento.
50% durante o tratamento e 30% após o tratamento. Então, esses episódios reacionais e as neurites, elas podem acontecer mesmo após a cura. Isso se deve ao processo inflamatório, processo imunológico contra os bacilos que permanecem na derme, que permanecem nas células de Schwann, ao redor dos nervos, locais em que os bacilos eles são protegidos por estarem dentro das células, no caso do nervo, das células de Schwann, e no caso da derme, eles estão ali nos macrófagos, nos histiócitos, as células de Virchow. Então, persiste o risco de dano neural por um período variável de acordo com a forma clínica e índice baciloscópico inicial. Então, os pacientes com muitos bacilos multibacilares, eles vão ter um maior risco de reação porque tem mais antígenos. Já os pacientes com o índice baciloscópico inicial mais alto também terão mais riscos porque terão mais antígenos. Lembrando que esse índice baciloscópico ele referencia a quantidade de bacilos encontrados, né, uma grandeza logarítmica, encontrados nas estruturas pesquisadas, nas regiões pesquisadas, cotovelos, lesões, lóbulo da orelha. E isso vai nos dar esse índice baciloscópico e essa grandeza, a depender do seu tamanho, por exemplo, um logaritmo de 1 ou de 2, né? Um log de 1 ou de 2, referencia que tem-se ali um período de 1 a 2 anos para que haja o clearance, ou seja, a limpeza, a retirada daqueles bacilos. De 3 aí elevamos para 3 anos e assim por diante. Nesse sentido, devem ser orientados a retornar à unidade de saúde frente a qualquer dessas intercorrências ou quando tiverem qualquer dúvida sobre a sua evolução no período pós-alta. Aqueles pacientes que recebem alta por cura na vigência de episódios reacionais devem continuar sendo regularmente agendados para consultas na UBS, onde serão medicados e monitorados através da ANS, avaliação neurológica simplificada, enquanto persistirem as reações, o que pode acontecer por períodos longos, estimados em até 5 anos após o tratamento da PQTU. Então, lembrar que esse log ele pode chegar até 5. Um log de 5 referencia aí 5 anos para um clearance. As comorbidades associadas, especialmente aquelas ligadas à persistência dos estados reacionais, devem continuar sendo monitorados no período de seguimento. Quando, após a PQTU, houver persistência de lesões dermatológicas que cheguem a suscitar dúvidas sobre a resposta terapêutica, resistência medicamentosa deve ser investigadas. Então, persistência de lesão, resistência medicamentosa deve ser investigada. Nessa situação, os pacientes podem manter o acompanhamento clínico na unidade de saúde em intervalos regulares, por exemplo, trimestrais, embora saiam do registro ativo e mantenham-se em antibiótico terapia, sendo, nesses casos, a baciloscopia do esfregaço dérmico para seguimento da queda do índice baciloscópico pode ser repetida, com intervalos não inferiores a 1 ano, já que cada log só cai a cada ano, respeitando também os mesmos locais de coleta. A caderneta de saúde da pessoa acometida pela hanseníase, elaborada com o objetivo de ser um instrumento do registro com as principais informações do acompanhamento terapêutico, auxiliando na gestão do cuidado da pessoa pelos profissionais de saúde, dentro da rede de atenção à saúde. É um documento de apoio que o indivíduo e a família possam ter acesso à informação em relação à doença, ao tratamento, orientações ao autocuidado, enfrentamento do estigma e discriminação.
telefones úteis e registro de práticas discriminatórias. A caderneta deverá estar sempre de posse do usuário, quando ele precisar ir ao serviço de saúde durante o tratamento, acompanhamento e pós-alta. Então vamos aos resultados esperados. Aqui nós já chegamos ao final da cartilha, né, do documento, né, com alguns poucas linhas para finalizarmos aqui a nossa orientação. Além de definir os critérios diagnósticos para a hanseníase e as condutas terapêuticas para diferentes situações que envolvem o controle da doença, esse protocolo reafirma o controle da hanseníase como uma atribuição dos diferentes níveis de complexidade de atenção à saúde do SUS. Através da discussão sobre os aspectos clínicos, laboratoriais e de exames complementares que norteiam o diagnóstico da doença, com base na revisão da literatura, espera-se aumentar o diagnóstico e tratamento precoce da doença no país, com queda da cadeia de transmissão da hanseníase na comunidade e redução no número de novos casos. Então, aumentar o diagnóstico e tratamento precoce da doença, causando queda da transmissão e redução no número de casos novos. A apresentação das evidências científicas produzidas no Brasil e no mundo sobre a eficácia da PQTU clássica, administrada por 12 doses fixas, e dos esquemas terapêuticos de segunda linha, visa dar mais segurança aos profissionais de saúde com relação às frequentes dúvidas sobre a interrupção da antibiótico terapia. Ao mesmo tempo, esse PCDT estimula fortemente a vigilância da resistência medicamentosa, para caso onde persistam dúvidas sobre a cura da infecção com a PQTU, esperando aumentar o número de casos devidamente investigados e a substituição oportuna do esquema terapêutico nos casos de resistência comprovada, evitando-se a longa manutenção da terapia com medicamentos inapropriados e contribuindo desse modo com a redução das recidivas por bacilos resistentes. A partir da extensa discussão sobre o tratamento medicamentoso da infecção pelo Mycobacterium leprae e das reações hanseníacas, com ênfase nas doses terapêuticas, farmacocinética, farmacodinâmica, efeitos adversos, interações medicamentosas. Espera-se oferecer aos profissionais de saúde uma fonte de informação confiável, que facilite o uso adequado dos fármacos envolvidos no tratamento da doença. O incentivo ao diagnóstico precoce, o tratamento correto e oportuno de infecção e das reações hanseníacas e as ações de prevenção de incapacidades e reabilitação física por níveis de complexidade de atenção à saúde. Visam, sobretudo, reduzir as consequências da neuropatia hansênica, com impacto positivo no enfrentamento ao estigma e discriminação e no aumento na qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença. Gestão, regulação e controle. Conforme disposto na portaria de consolidação número 4 de 28 de setembro de 2017, a hanseníase é uma doença de notificação, compulsória, devendo ser notificado no Sistema de Informação de Agravos e de Notificação, SINAM. Recomenda-se a adoção de sistema informatizado, de forma a garantir o adequado monitoramento clínico dos pacientes, bem como das terapias diagnósticas preconizadas nesse protocolo. Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes neste protocolo, a duração e monitorização do tratamento, bem como a verificação periódica das doses prescritas e dispensadas e a adequação de uso dos medicamentos.
a PS deve ser a principal instância de atendimento, devendo utilizar-se dos mecanismos de referência e contra-referência quando aplicáveis. Pacientes diagnosticados com micobactéria lepra e resistente e medicamentos devem ser acompanhados na atenção especializada para seu adequado diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Deve-se verificar na Relação Nacional de Medicamentos Especiais, RENAME, vigente em qual componente de assistência farmacêutica se encontram os medicamentos preconizados nesse protocolo. Para os antimicrobianos listados nesses PCDT, os critérios para prescrição, dispensação, controle devem atender à legislação sanitária vigente. A talidomida é um medicamento teratogênico, devendo ser resguardados os cuidados necessários para a guarda, dispensação, registro das movimentações, monitoramento e segurança do paciente, conforme previsto em legislação. Para o efetivo controle do uso e segurança do paciente e, consequentemente, direcionamento das ações, é fundamental o uso do sistema informatizado, possibilitando o registro eletrônico de todos os dados, desde o cadastro, perpassando pelo controle de estoque e dispensação até a farmacovigilância. Conforme disposto em normativas vigentes, o controle do uso de talidomida e a farmacovigilância são compulsórios para a talidomida. Este protocolo preconiza o diagnóstico, o tratamento e o monitoramento da hanseníase a serem obedecidos por gestores locais e profissionais de saúde no âmbito do SUS. Assim, as condutas terapêuticas preconizadas pelo PCDT substituem as orientações anteriores do Ministério da Saúde publicadas por meio de diretrizes e manuais. Cadernos, guias e outros documentos relacionados, os quais devem ser considerados desatualizados. Indicadores de implementação. Então, indicadores de monitoramento do controle de hanseníase enquanto problema de saúde pública. Taxa de detecção anual de casos novos de hanseníase por 100.000 habitantes. Taxa anual de casos novos de hanseníase na população de 0 a 14 anos por 100.000 habitantes. Taxa de novos casos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física no monitoramento diagnóstico por 100.000 habitantes. Proporção de casos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física no momento do diagnóstico entre os casos novos detectados e avaliados no ano. Proporção de casos de hanseníase curados com grau 2 de incapacidade física entre os casos avaliados no momento da alta por cura no ano. Então, esses são indicadores de monitoramento do controle de hanseníase. Os indicadores de avaliação da qualidade dos serviços de hanseníase. Proporções de cura de hanseníase entre casos novos diagnosticados no ano das cortes. Proporção de casos de hanseníase em abandono de tratamento entre os casos novos diagnosticados nos anos das cortes. Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das cortes. Proporção de casos novos de hanseníase com grau de incapacidade física avaliado no diagnóstico. Proporção de casos curados no ano com grau de incapacidade física avaliado entre os casos novos de hanseníase no período das cortes. Proporção de casos segundo classificação operacional entre o total de novos casos. Proporção de casos de recidiva entre casos notificados do ano. Bom, esclarecimentos e responsabilidades. Deve-se informar ao paciente ou seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e efeitos adversos relacionados ao uso de medicamentos preconizados pela PCDT, bem como os critérios para a interrupção do tratamento. Bom, então, neste momento, nós encerramos a discussão do documento do Ministério da Saúde, né? Lembrando que ainda existem, após as referências, algumas tabelas que são citadas ao longo do texto,
fluxograma, diagnóstico e tratamento da hanseníase na atenção primária, fluxograma 2, diagnóstico de casos de hanseníase na atenção especializada, fluxograma 3, investigação de contatos de casos de hanseníase na atenção primária à saúde, fluxograma 4, investigação de contatos de casos de hanseníase na atenção especializada, fluxograma 5, que é o diagnóstico e tratamento da resistência do Mycobacterium leprae a antimicrobianos, fluxograma 6, diagnóstico e tratamento da resistência do Mycobacterium leprae a antimicrobianos após PQTU, e ainda os apêndices. Apêndice 1, metodologia e busca e avaliação na literatura, escopo e finalidade do documento, metodologia, busca de evidências e recomendações, conflito de interesses e avaliação da subcomissão de técnica de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O apêndice 2 é resultado do painel grade sobre redução do tempo de tratamento do multibacilar. Resumo do julgamento. Conclusões. Apêndice 3, formulário de avaliação neurológica simplificada. Apêndice 4, escala de estigma para a pessoa acometida pela hanseníase. Apêndice 5, caderneta de saúde da pessoa acometida pela hanseníase. Apêndice 6, modelo de laudo de teste rápido de hanseníase. E é isso. Então, neste momento, nós finalizamos essa apresentação da nossa avaliação da aula número 22. E, de antemão, já convidamos para que os colegas estejam conosco na próxima apresentação, a aula número 23 do curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Então, me despeço agora. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e coordeno as pós-graduações de dermatologia do CBMS. Até a próxima.